Dois atores são contratados por uma ONG para um projeto de arte social em uma comunidade indígena no sudoeste do México e começam a se questionar sobre a forma em que pessoas que vivem na metrópole romantizam as comunidades isoladas. Esse é o ponto de partida da peça Santiago Amucali, do coletivo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol, que parte da experiência real dos atores Gabino Rodrigues e Luísa Pardo para repensar as relações sociais entre metrópoles e periferias. Eu sou Carol Pitzer, dramaturga brasileira, estudo dramaturgia há mais de 10 anos e nos últimos anos eu tenho me aprofundado na pesquisa de dramaturgia latino-americana contemporânea. Então, se você se interessa pela dramaturgia escrita no nosso continente, em países hispanohablantes, e quer conhecer um pouquinho mais desses trabalhos que não chegam no Brasil porque não são traduzidos para o português, essa é a sua oportunidade. Segue a nossa página, compartilhe o nosso conteúdo, porque a ideia desse projeto é ler trechinhos de dramaturgias escritos por dramaturgos contemporâneos da América Latina, traduzidos para o português, como uma forma de expandir o público desses artistas e dessas obras. Então a peça que eu escolhi para ler hoje, alguns trechinhos, se chama Santiago Amucali e é desse coletivo mexicano chamado Lagartijas Tiradas al Sol. E para ler um primeiro trecho da peça hoje, eu convidei o Wallison Mota, que é ator e diretor do coletivo Labirinto. Luiz e Gabino chegaram a Santiago Amucali numa manhã de junho, entusiasmados com o trabalho que iriam fazer. O povoado parecia menor do que haviam imaginado. Viram as ruas de terra, as casas de madeira e os telhados de lata. Viram como as casas eram afastadas umas das outras e como de cada casa saía uma nuvem de fumaça, em direção ao céu. Amucali tem uma pequena igreja, uma cópia da Basílica de Guadalupe, da cidade do México. A missa é naturalmente celebrada em Nahuatl, e até 2 anos atrás o pároco recomendava aos fiéis que não se relacionassem com estrangeiros para evitar as tentações. Em frente à igreja há banquinhas de flores e de comida, e muitos cachorros vagueiam, magros, desnutridos. Ao redor apenas montanhas. As nuvens vão e vêm. Existem poças de água suja por todos os lados, e na praça não há uma única árvore, mas as rachaduras estão cheias de plantas que crescem, recuperando a montanha. Naquela manhã de junho a luz era cinzenta, o dia estava nublado e cheirava a terra molhada. Foi assim que chegaram a esse povoado, influenciados pelas histórias quase mágicas que certa vez contaram para eles na cidade, em seus círculos de esquerda. Para eles, era a oportunidade de finalmente pisarem o território do povo nahuatl, tão estudado e tão desconhecido ao mesmo tempo. O México profundo. Era desses vilarejos que vinham as senhoras que limpavam suas casas desde que eram crianças. Indígenas que migraram, parentes daqueles que seguem, e seguirão migrando para as cidades para trabalhar com o que der, com o que tiver e do que for. Luiz e Gabino observam tudo. Tentam entender. Compreender. Eles olham com surpresa para os campos semeados em encostas tão íngremes e acham admirável a capacidade dessas pessoas de arar, semear e colher sob a chuva constante. Não existe caminho fácil. Todas as subidas e descidas são íngremes e escorregadias. Luiz e Gabino se sentem desajeitados. Os dois querem trabalhar aqui, embora fantasiem estar em outro lugar. Essa peça estreou em 2013, a partir de uma experiência dos atores, como eu comentei lá no início do vídeo, e ela aborda questões em torno das relações pautadas por um assistencialismo cego, que não observa a realidade e que muitas vezes cria soluções falsas para problemas criados pelas próprias empresas que se colocam nesse lugar de heroínas e trazem esses projetos sociais para a população. O Lagartijas Tiradas al Sol é um grupo baseado na cidade do México, ativo desde 2003, e que pesquisa os limites entre realidade e ficção. Eles estiveram em São Paulo em 2014, na 9ª Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, com a peça Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán. E com essa mesma obra e o Solomon Serra, em 2015, no Festival de Teatro Cena Brasil Internacional, no Rio de Janeiro.
Também em 2015 eles participaram do Projeto 85, que foi um intercâmbio artístico entre o Lagartijas Tiradas al Sol, o PH2 Estado de Teatro, que é um coletivo de São Paulo, e o coletivo La Maldita Vanidad de Bogotá. Essa peça era bem interessante, ela tinha 3 atos, partia da experiência de pessoas nascidas em 1985 para pensar questões desses 3 países nesse ano, né, de 1985. E a peça Santiago Amucali, essa que a gente está lendo 2 trechinhos no vídeo de hoje, foi traduzida pelo Alisson Mota, com revisão da Malu Bazan, para a 2ª edição do ciclo de leituras encenadas, que integra o projeto Pés Coração, a América Latina como Caminho, contemplado pela 43ª edição da Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que foi um projeto do Coletivo Labirinto, que é um grupo da cidade de São Paulo, que pesquisa teatro latino-americano e tem várias traduções de peças de autores latino-americanos no site deles, inclusive a tradução dessa peça. Então, quem quiser ler essa peça na íntegra pode encontrar ela no site do Coletivo Labirinto, junto com peças de autores de diversos outros países. Eles têm, o Coletivo Labirinto fez algumas leituras dramatizadas, a gente colabora há algum tempo e fico muito feliz de poder ler mais um trechinho de uma peça traduzida por eles. Então, agora eu vou ler um trechinho que está mais no final da peça, antes da gente finalizar esse vídeo. Narrador. Gabino perguntou às pessoas que conhecia se tinham visto Luísa. Um garoto disse que ela tinha ido por ali e começou a rir. Gabino não sabia se acreditava nele, mas começou a caminhar na chuva naquela direção. Luísa caminhou na direção indicada por aquele senhor, com dificuldade, porque havia muitas pedras. Colocar pedras ao redor do palco. Viu uma pequena cabana de madeira com alguns telhados caídos e uma placa abraçada pela vegetação. Tila Twistla, a Cachoeira Negra. Uma trilha cercada por vegetação densa levava adiante. Caminhou mais uns 100 metros, começou a chover mais forte e ela sentiu como se a chuva fechasse o caminho às suas costas. Gabino pensou em voltar, porque a chuva estava cada vez mais forte e o caminho cheio de pedras. Luísa olhou para baixo e viu muitas cruzes de madeira ao redor da trilha. Depois, viu a cachoeira entre as árvores. Se aproximou e a olhou de frente. Uma cachoeira linda e imponente. Abriu a boca para beber a água fria que caía da chuva. De repente, um cheiro penetrante. A morte. Deu mais um passo à frente, pisando em algo macio, afundando o pé. A carcaça de um javali cercada por velas apagadas. Olhou, distinguiu mais ossos, mandíbulas de animais e velas apagadas. A chuva e o som da cachoeira a ensurdeceram e nem mesmo ela conseguia escutar o seu próprio grito. Gabino andou muito na chuva, esperando ver Luísa aparecer no meio do aguaceiro. Sentiu que estava sendo seguido, mas quando se virava não via ninguém. A chuva fechava o caminho atrás dele. Escuridão.